Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja sobre a igreja. Abramos a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Romanos. Continuaremos a exposição desta maravilhosa carta. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15. Romanos, capítulo 15. Estamos aí caminhando para o final da carta, depois de uma longa jornada. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15, dos versículos 22 até o versículo 33. Diz assim a palavra de Deus: Essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos. Mas agora, não tendo já campo de atividade nessas regiões e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha. Pois espero que de passagem estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. Mas, agora, estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Tendo, pois, concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto, passando por vós, irei à Espanha. E bem sei que, ao visitar-vos, irei na plenitude da bênção de Cristo. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia, e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos, a fim de que, ao visitar-vos pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recrear-me convosco. E o Deus da paz seja com todos vós. Amém. Irmãos, em 1812, o primeiro missionário americano se chamava Adoniram Judson. Esse homem foi chamado por Deus para pregar o evangelho na Birmânia. E quando ele vai para a Birmânia, com o seu coração inflamado, ele chega lá e se depara com uma cultura diferente. Ele se depara com a língua diferente. Ele não conseguia se comunicar muito bem. Ele também se depara com um governo totalmente hostil para o evangelho. E ele fica ali por alguns anos e não consegue ver nenhuma conversão. O tempo passa e chega uma guerra naquele país. E ele vai preso. Fica por 2 anos preso nesta guerra, em uma prisão que é muito pesada, muito brutal. Mas mesmo assim ele continua trabalhando em prol do Senhor. A perseverança dele, apesar das suas frustrações, permanecem. Ele continua firme no Senhor. E depois de 24 anos de trabalho árduo, ele consegue fazer a tradução da Bíblia inteira para aquela língua. E um tempo depois, ele começa a experimentar a ação de Deus naquele país, onde 7.000 convertidos a partir do seu ministério. Ele planta 63 igrejas naquele país. O seu desejo de pregar o evangelho rapidamente acabou. Mas os planos de Deus eram muito melhores e muito maiores.
a igreja da Birmânia sobrevive até hoje por causa da pregação do evangelho de apenas um homem que não desistiu, mesmo em meio à prisão. O apóstolo Paulo, ele também persevera. Ele trabalha arduamente pela proclamação do evangelho. E aqui a gente já está no finalzinho da carta de Paulo aos Romanos, e aqui ele vai dar as explicações porque ele tanto deseja ir até Roma para ir mais adiante até a Espanha. Essa é a vontade de Paulo, pregar o evangelho em mais lugares que ainda não havia sido proclamado o evangelho fielmente. Paulo se sente obrigado a dar essa explicação para a igreja de Roma, para que eles entendam especialmente o porquê que Paulo precisa ir para lá. Porque Paulo, ele não fundou, ele não é o pastor desta igreja, mas agora ele quer uma parceria. Ele nem era muito bem conhecido, embora no capítulo 16 nós vamos ver como algumas pessoas aqui conhecem a Paulo. E pode parecer que Paulo não é o pastor da igreja, e ele está mandando uma carta para essa igreja, pedindo uma ajuda para ir até a Espanha. Aí você pode pensar, mas parece que Paulo é atrevido, né? Ele não pregou, ele não foi lá, ele não fundou a igreja, ele não fez nada naquela igreja. Só que aquela igreja é formada por gentios. E o apóstolo Paulo é o apóstolo dos gentios. É como se fosse a autoridade gentílica de Paulo sobre eles. Então Paulo não é atrevido, mas sim ele está cuidando daquele povo. Nos versículos de 22 a 29, como está destacado aí na sua Bíblia, os planos de Paulo. Aqui são a vontade que Paulo tinha o motivo porque ele não conseguia ir até Roma nesse tempo. Porque veja, Paulo está muito ocupado pregando o evangelho. Ele não está à toa. Ele passa seu ministério fazendo viagens, e nós veremos à frente que são viagens longas. Ele passa o seu ministério plantando igreja. E por isso que ele diz, me senti impedido de visitar-vos, mas agora, não tendo já campo de atividade nestas regiões e desejando há muito visitar-vos. Então, imagine o seguinte, Paulo pregou o evangelho onde tinha que pregar. Ele anunciou, ele fundou igrejas em lugares estratégicos, está dizendo agora para eles, olha, eu não tenho mais lugar para trabalhar. Eu preciso de mais campos. Então eu vou até aí, para ir até a Espanha, pregar o evangelho. Paulo parece que era incansável. Ele poderia muito bem dizer assim, olha, eu já estou cheio, já trabalhei muito, não tem mais lugar para me pregar o evangelho por aqui. Eu vou agora pendurar as chuteiras e vou descansar, porque agora é a minha aposentadoria de Jesus. Quem não queria aposentar de Jesus? Ficar em casa, né? Chegou minha hora, eu aposentei do trabalho, não vou trabalhar mais para Jesus. Mas Paulo faz ao contrário. Ele procura trabalho. Ele procura fazer a obra avançar. Ele desejava cada vez mais. A primeira viagem missionária de Paulo, em Atos 13 e 14, ele percorreu basicamente 2.250 quilômetros. A primeira viagem. A segunda viagem missionária, em Atos 15 até Atos 18, ele percorreu cerca de 4.800 quilômetros. E a terceira viagem missionária, ele percorreu basicamente mais 4.500 quilômetros. E essa viagem agora, até Roma, vai dar mais 4.500 quilômetros. Se você é bom de matemática, você fez a conta e dá basicamente 16 mil quilômetros. E aí, para a gente entender basicamente o que é 16 mil quilômetros, eu tentei aqui trazer um meio de a gente compreender. Daqui de São Paulo até em Recife, tem 2.125 quilômetros. Então, a viagem de Paulo, as viagens que Paulo fez, é como se ele fosse daqui a Recife e voltasse 7 vezes e meia. Então, imagina aquele tempo que não tem avião, não tem carro, não tem nada disso. A maior parte das viagens eram a pé. E talvez algumas pequenas embarcações
que na última viagem essa embarcação naufraga e ele vai para perto de Malta. Então veja como é grandiosa a missão de Paulo. O quanto Paulo já realizou, o quanto Paulo fez. Naquele tempo, ele realizou uma obra desse tamanho. Ninguém hoje consegue realizar uma obra perto do que Paulo fez. Imagine o quanto desgastante isto era. São 16 mil quilômetros de atividade. Então, parece razoável o apóstolo Paulo querer descansar. Parece razoável ele querer ficar, talvez em Éfeso ou em Filipos, ficar ali, uma igreja que ele plantou, vou ficar quietinho aqui na minha, vou pastorear essa igreja. Mas não, o desejo dele é avançar. Ele quer proclamar mais ainda o evangelho. Mas só que para ele ir para Roma, ele precisa fazer um pequeno desvio, ir até Jerusalém, para levar uma oferta para a igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém é uma igreja grande. Quando a gente olha para o início de Atos, em Atos 2, quando começa o discurso de Pedro, a gente vê a conversão de 3.000 pessoas. E a partir dessa conversão, que então pode ser a criação da igreja de Roma. Mas só que imagine, 3.000 pessoas convertidas em um sermão. Então essa igreja era uma igreja muito grande. Embora não seja 3.000 membros, mas provavelmente era ali por volta de 1.000 membros. Então uma igreja grande, muito grande, uma igreja que vendia tudo em apoio mútuo. Então eles estavam cada vez mais com menos dinheiro, porque eles estavam vendendo as coisas para suprir as necessidades. E em Atos 11, vem o profeta Ágabo e diz, vem uma grande fome por aí. Então, uma igreja muito grande, uma igreja pobre e agora uma profecia de grandes fomes. Então, o apóstolo Paulo vai reunir essa oferta da Macedônia e da Acaia para levar até os santos. Os santos são a referência aos cristãos daquele tempo. Não são aqueles santos católicos que a gente vê nas paredes, mas sim a nós, os crentes daquele tempo. E veja que no versículo 27, Paulo vai mostrar algo maravilhoso, algo que deve mover o nosso coração. Porque eles eram gentios e estavam desfrutando das bênçãos que era para os judeus. Ou seja, Jesus Cristo era um judeu. Deus abençoava o seu povo. Com a vinda dos gentios para o seio da igreja, agora os gentios desfrutam da salvação de Deus. Então eles reconhecem que eles receberam um maravilhoso tesouro, que eles estão abençoados constantemente e dizem assim, olha, nós recebemos uma bênção maravilhosa vindo de Jerusalém. Agora, vamos retribuir, vamos abençoá-los com uma oferta, para que ajude nesse momento difícil, nesse momento de fome. Então a igreja que fora plantada para os gentios, agora está abençoando os judeus. É uma igreja abençoadora. Então nós devemos olhar para o nosso coração. Será que nós somos abençoadores desta maneira? Oferece. Ele diz, isto lhe pareceu bem. Mesmo eles são devedores. Se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Tendo, pois, concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto, passando por vós, irei à Espanha. Então, Paulo vai até Jerusalém, os planos de Paulo até Jerusalém, entrega a oferta, trabalha com eles algum tempo, depois vai direto para Roma, para conhecer a igreja, para desfrutar do tempo deles e depois ir direto para Espanha. Mas só que a história ainda não chegou ao fim. Agora, dos versos 30 até o verso 33, Paulo pede a intercessão deles, pede orações para que seja feita a vontade do Senhor. E o que Paulo pede? Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo
e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia. Então, o pedido de Paulo é basicamente: olha, eu preciso ir até lá, mas só que eu preciso ser livre dos rebeldes que vivem na Judéia. Eu preciso passar lá rapidamente, entregar essa oferta e não ser conhecido, para que eu consiga chegar até vós. Então, o apóstolo Paulo está pedindo não algo para ele, mas algo diretamente para o Evangelho. Porque o desejo dele é a pregação do Evangelho em outro lugar. E veja que, primeiro, ele clama por nosso Senhor Jesus Cristo. É o mesmo Jesus que Paulo confia, é o Jesus que eles também confiam. Aqueles que estão em Roma. E também pelo amor do Espírito, aquele Espírito que foi derramado por Deus no nosso coração. O Espírito que foi derramado por Deus no coração de Paulo e que foi derramado por Deus no coração daquela igreja. Então isso unifica o trabalho missionário de Paulo. E Paulo suplica aos crentes por nosso Senhor Jesus. Ele está clamando àqueles crentes para que orem em favor deles. Isso então, meus irmãos, vai mostrar que a liderança de nossa igreja precisa estar constantemente em oração. Nós, como igreja, devemos orar pelos nossos pastores, pelos nossos presbíteros, pelos nossos líderes, para que o evangelho continue avançando através dos seus servos. Mas a oração como Paulo bem disse aqui, é luteis juntamente comigo. A oração não é fácil. Se a oração fosse fácil, nós oraríamos muito e muito mais. A oração é uma batalha. A oração não é natural. A oração é algo antinatural. A gente não deseja oração. A gente tem que ter disciplina, tem que ter foco, tem que ser preparados, devemos ter paciência para entender que o plano soberano de Deus e a nossa vontade devem estar juntas na nossa oração. Devemos ser pacientes, devemos argumentar. Então, a oração não é fácil, não é algo simples, é algo que a gente deve ser disciplinados todos os dias. O primeiro pedido de Paulo aqui é para que ele fique livre dos rebeldes. Então, aquele ambiente em Jerusalém é um ambiente totalmente hostil. Jesus foi preso lá. Jesus foi morto lá. Jesus foi perseguido. É um lugar onde a perseguição ao evangelho estava cada vez maior. E alguns judeus desejavam cada vez mais lutar contra a igreja de Cristo Jesus. Onde Paulo ia pregando o evangelho, muitos judeus iam se rebelando contra a mensagem de Paulo, desfazendo aquilo que Paulo ensinara. Então Paulo chega até Jerusalém e a história não acontece da forma que Paulo deseja. Então esse é o primeiro pedido, que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia. E que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos. Então, Paulo está pensando, eu preciso ser livre dos rebeldes, e eu preciso fazer a minha atividade, e essa atividade seja boa, seja agradável. Lembrem-se que ele estava levando uma oferta para Jerusalém. Ele estava levando algo para os santos, para ajudá-los. Mas os gentios, naquele tempo, tinham às vezes um costume diferente. E aqui parece que é como se eles estivessem no ponto morto. O que eu quero dizer com isso? Imaginem que o antes e o depois de Cristo, as coisas não acontecem de repente. Então, havia muitos judeus que estavam no judaísmo, vem o Jesus Cristo,
ele aceita isso, mas ele não muda automaticamente de um evangelho para o outro. Ou seja, ele tinha os seus costumes, ele tinha a sua dieta. Então, ele não automaticamente não conseguia deixar, parar de, e não comia carne para comer carne de porco no outro dia. Então, é um movimento constante. Assim como a gente diz na história que em tal época aconteceu tal coisa, só que não é exatamente naquela data, naquele ano. As coisas acontecem, passam para lá e passam para cá. Então, alguns judeus ainda viviam muito da forma judaizante e ainda não estava completamente seguindo a Cristo. Eles criam, mas ainda tinha resquícios na sua caminhada. E esses estavam achando que os gentios não eram para estar inseridos no corpo de Cristo. Então eles estavam se rebelando contra Cristo, contra Paulo. E esse é o pedido de Paulo, que eu consiga levar essa oferta e apaziguar esse problema na igreja, para que essa igreja viva em unidade. Alguns eram gentios e outros eram judeus, mas só que esses judeus ainda não aceitavam completamente o ministério dos gentios. E é isso que faz com que Paulo vá até lá, levar essa oferta e tentar reconciliar todas as coisas. Mas para nós caminharmos para o final, os planos de Paulo, os planos que ele pede, as orações, esses planos são frustrados. Quando Paulo chega a Jerusalém, ele precisa, então, ele é orientado a fazer um voto de narizeu para que aquelas pessoas reconheçam que ele ainda é judeu. E aí ele decide fazer esse voto e ele passa por 7 dias indo ao templo, se purificando, para mostrar para eles, olha, eu sou judeu ainda, o que eu prego é o cristianismo simples e objetivo, mas eu ainda sou judeu. Só para mostrar para eles que aquilo não era diferente. Mas só que a ir até esse lugar é onde Paulo vai preso. Paulo vai preso pelos rebeldes que o reconhecem. Então, eles não receberam bem Paulo, Paulo não conseguiu acabar com o problema, Paulo vai preso e não consegue ir até Roma. Paulo vai chegar a Roma 4 anos depois, 2 anos de prisão em Jerusalém, depois mais 2 anos de prisão em Roma. Então veja, o apóstolo Paulo, com o desejo de pregar o evangelho em outros lugares, tem os seus planos frustrados. Quantas vezes a gente já pensou em nossa vida que os nossos planos foram frustrados e ficamos chateados com Deus? Quantas vezes nós fazemos planos para a nossa vida, para a nossa caminhada, com tantos planos que são bons e esses planos são frustrados. Esses planos não acontecem da forma que a gente deseja. O apóstolo Paulo também aconteceu isso. Mas a gente pode pensar, quão bom seria se Paulo tivesse chegado à Espanha, pregado o evangelho, plantado uma igreja lá. Mas só que na prisão, Paulo tem uma oportunidade única. Tem 4 cartas no Novo Testamento do apóstolo Paulo, que são as cartas da prisão. Cartas que Paulo escreve na prisão. Essas cartas têm nos abençoado até hoje, 2000 anos depois. Quantas pessoas foram alcançadas pelo Evangelho devido a essas cartas de Paulo? Então, meus irmãos, os planos de Paulo eram mas esses planos foram frustrados. E agora, o apóstolo Paulo tem uma oportunidade de escrever essas cartas, de ter a oportunidade de pregação do Evangelho. Em Filipenses, vai dizer que Paulo ficou preso à guarda pretoriana por 2 anos. E essa guarda ficava acorrentada ao apóstolo Paulo 24 horas por dia. E Paulo prega o Evangelho a essa guarda. E esses vão se convertendo. E em Filipenses também, em 4:22, ele diz assim, todos os santos vos cumprimentam, principalmente os da casa de César. Paulo aproveita o palco da sua prisão para a proclamação do
evangelho. Não tem tempo ruim com Paulo. Paulo prega o evangelho em todo o tempo. Meus irmãos, para concluirmos, o apóstolo Paulo fez muita coisa. O apóstolo Paulo pregou o evangelho a tempo e a fora de tempo. O apóstolo Paulo foi o maior missionário que viveu entre nós. O apóstolo Paulo nos deu muitos exemplos e nos doutrinou fielmente nesta carta. Aqui a gente aprendeu muitas verdades do evangelho. Mas o apóstolo Paulo não era perfeito. O apóstolo Paulo era pecador assim como eu e como você. O apóstolo Paulo tinha os seus pecados. O apóstolo Paulo tinha o espinho na carne. Mas houve um tempo que o homem percorreu uma distância muito maior do que 16 mil quilômetros. Houve um tempo em que alguém santo, puro e sem defeito percorreu do céu até a terra. Jesus Cristo foi o maior missionário que poderíamos ter visto. Jesus Cristo, ele veio para morrer pelo meu pecado, pelo seu pecado. Ele veio para aquela cruz, para que pudesse nos dar a salvação verdadeira. Jesus Cristo é aquele que merece toda a honra e toda a glória, porque ele é o nosso Redentor. Somente através dele chegaremos a Deus Pai. Jesus Cristo é o nosso Salvador, é o grande missionário, é o missionário por excelência. Jesus Cristo é aquele que não falhou, é aquele que nos salvou apesar dos nossos pecados. Assim como o missionário que eu disse no início, Judson, assim como Paulo, todos não imaginavam quão maravilhosa obra fariam. O apóstolo Paulo pode ter ficado triste e não conseguir chegar à Espanha, mas a sua pregação do Evangelho impacta a nossa vida até hoje. As suas cartas são profundíssimas e que o Senhor nos abençoe todas as vezes que olharmos para as cartas de Paulo da prisão e lembrarmos, um homem foi preso simplesmente para escrever essas cartas e para que a gente fosse abençoado por Deus. Que o Senhor nos abençoe.